Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, aqui é o professor Silvio e vamos dar início à nossa videoaula de hoje, finalizando nossa semana, sexta-feira, Escola João de Barros, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, aula de português com o professor Silvio Cavalcante. Vamos lá. Nosso assunto de hoje é dando continuidade ao livro de língua portuguesa sobre verbos de ligação. Bom, gente, para a gente conhecer a definição de verbo de ligação, eu queria dizer para vocês que esse verbo ele é de extrema importância em uma sintaxe, em uma frase, pois é ele que vai exigir o complemento desse verbo, ou seja, ou por um período, uma oração completa, que vai completar a oração principal, ou ele vai ligar um termo ao outro, como o próprio nome já diz, um verbo de ligação, que vai ligar uma oração à outra. Então vamos lá. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive medo secreto. Uma ideia que me assombrava e afligia. A alma desde a infância. Em vão tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Percebam que temos duas palavras em destaque aí nesse pequeno trecho de um diálogo, que é o era e o estava. Quando eu digo eu não era, era o quê? Uma garota supersticiosa. Então veja só, perceba que eu não era, o sujeito eu, ele aparece logo em seguida, no complemento da sintaxe, o verbo de ligação era. E esse verbo de ligação ele é uma transitividade, pois ele precisa de um complemento, no caso, uma garota supersticiosa. Então, quando isso acontece, nós podemos ver que dá ênfase ao sentido do texto. E o estava, logo em seguida, também faz menção a isso. Então, vamos ver aqui embaixo no finalzinho. Ela estava certa. Ela, pronome, né? Terceira pessoa, feminino, estava o quê? Certa. Então percebam que esse período é simples, mas o estava está sendo completado pelo um adjetivo, né? Que completa o pronome da frase. Vamos ver a charge. Vou fazer uma coisa e já volto. Tá. Se ela descobre que sou amarelo, eu perco o emprego. Então vê só. É, percebam que essa tirinha aí, essa chargezinha, aparece aí o verbo fazer e o vou. Vou o quê? Fazer o quê? Uma coisa e já volto. Então percebam que logo na introdução do diálogo, no início, já aparece dois verbos, que é o ir e o fazer, né, na sua forma de ligação. E no segundo quadrinho temos se ela descobre que sou amarelo, eu perco o emprego. Sou, verbo ser. Então também não deixa de ser um verbo de ligação, pois ele está completando o sentido. O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado de verbo de ligação. Então, sujeito a palavras que o caracterizam, ou seja, o verbo ele vai ligar o sujeito principal da frase e o adjetivo que dá característica ou completa esse verbo, tornando assim um verbo de ligação. Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito, que é um assunto que nós iremos ver logo em frente. Então, a gente tem que saber a noção de sujeito e predicado, saber separar essa sintaxe, e também saber quem é o verbo de ligação. Então, os mais comuns são foi, vou, está, estavam, que dependendo do singular ou do plural, ele vai ter essa decomposição aí e vai completar de acordo com a pessoa do discurso. E existe uma infinidade de verbos de ligações. Mas os mais comuns é estar, sou, ir, vou, e entre outros que vão surgindo no decorrer da comunicação. Fazer, e aí vai sucessivamente. Predicativo do sujeito. Como vocês viram, separar sujeito de predicado, pois quando tiver um verbo de ligação dentro do predicado, consequentemente tem que ter o predicativo do sujeito. Vamos lá.
O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Primeiro vai ser separado o sujeito do predicado. E dentro do predicado tem que haver esse verbo de ligação, que é o termo que vai estar completando o sentido do sujeito. O predicativo do sujeito assume a função de núcleo do predicado, ou seja, a palavra principal, e não o verbo, como acontece em orações com o verbo que indica ação. Então, vejam que aqui os seguintes exemplos. A menina é feliz. Sujeito, a menina. É verbo de ligação. Feliz, adjetivo. Então, esse termo feliz, ele completa o substantivo menina. Então, ele é o núcleo principal da frase. Porque vai vir sempre depois, olha, deixa eu botar a setinha aqui, vai vir depois do verbo de ligação. Ele circulando aí aqui, ó. Sujeito, menina, feliz, que é o núcleo. Aqui embaixo, a menina brincava na gangorra. Ou a menina brinca na gangorra. Então percebam aqui que não temos um verbo de ligação. Nós temos o que ele diz aqui, ó, diferente do verbo que indica ação. Então, aqui o núcleo é o verbo de ação. Então, nós não temos um predicativo do sujeito. E sim, nós temos uma oração com o verbo sendo o núcleo, o verbo de ação. Só será o núcleo do sujeito ou o predicativo do sujeito a palavra que der características ao meu sujeito. Complete, ele une por meio de um verbo de ligação. Então, temos aqui uma tirinha. A alegria é contagiosa. Aí, Garfield não tem nada mais do que dizer que eu sou imune, já que ele pensou que é o balão de pensamento. Então, vejam só. No termo aqui, a setinha a alegria é contagiosa, vamos separar sujeito de predicado. A alegria, sujeito, é verbo de ligação. Contagiosa é o predicativo do sujeito que está completando o meu sujeito da frase. Então, contagiosa passa a ser agora o predicativo do sujeito que vem logo em seguida do verbo de ligação. Eu sou imune. Então, eu tenho aqui o pronome, sou, que é o verbo de ligação, imune, de imunizar. Aí nós temos aqui, olha, outro predicativo do sujeito. Bom, além dos verbos ser e estar, verbos como ficar, permanecer, parecer, virar, continuar e entre outros são considerados verbos de ligação. Então vejam que eu disse a vocês alguns que estão aí presentes, ser, estar, que é o né, vou, ir e etc. Temos também o permanecer, o ficar, o parecer, virar, continuar e entre outros, como verbo de ligação. Então, o sapo vira príncipe, vira verbo de ligação. O quê? Príncipe. Aí eu tenho aqui o predicativo do sujeito que está completando o sujeito. A bruxa vira fada. Vira o quê? Fada. Fada é o termo que completa a bruxa. Então, nós temos aqui o outro predicativo do sujeito. Atenção! É necessário ficar atento, pois verbos como virar podem ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicativo, como nos exemplos a seguir. O sapo virou-se e pulou na lagoa. E a bruxa riu, virou-se e foi embora. Então, percebam que nem sempre o verbo virar, que nós vimos nos dois exemplos anteriores, vou até voltar aqui, ó, vira e vira, é diferente desse aqui. Deixa eu voltar aqui, mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei demais o slide. Aqui, ó. É necessário ficar atento, pois verbos como virar podem ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicado. Então, o sapo virou-se para onde? E pulou na lagoa. Então, ele aqui é um transitivo indireto, pois ele precisa de um complemento, tá? E não sabe para onde o sapo virou-se ou para quê. E a bruxa riu, virou-se e foi embora. Aqui o virou-se é um verbo de ação. Logo, quando é um verbo de ação, também nós não temos ele como verbo de ligação.
Nessas duas orações, as formas verbais em destaques expressam as ações do sujeito e não a mudança de estado, sendo, portanto, verbos significativos. Foi o que eu disse. Eles passam a ser agora os verbos atuando, completando o sentido do verbo, ou precisando de um complemento, como foi a primeira frase, da transitividade, como eu mencionei anteriormente. Então, todo verbo transitivo ele precisa de um complemento, e esse complemento vai ser o que vai vir depois, completando o sentido do sujeito. Logo, eles não são verbos de ligação. Finalizando a nossa aula de hoje, peço que vocês, após essa explicação e o acompanhamento do livro didático de vocês, respondam os exercícios de língua portuguesa, página 47, 48, 49, 51 e 52. Boa aula para todos vocês e um excelente final de semana. As dúvidas, mandem para mim, mandem o nome de vocês nas fotos enviadas dos exercícios. Beijos, fiquem em casa, preservem a saúde de vocês e logo logo estaremos juntos. Fiquem com Deus e fiquem na paz.